Amém? Quem achou? Mateus capítulo 5, versículo 6. Essa é a quarta bem-aventurança. Preste atenção na leitura do texto. A parte mais importante da pregação é agora. A leitura do texto. É o que Deus vai falar na sua palavra. Da onde tudo que vai ser falado aqui está vindo. Qual é a fonte que alimenta o nosso sermão, a nossa reflexão? Está no texto. Vamos no 3. 1, 2, 3. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Amém? Poder sentar, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, estamos diante da sua palavra mais uma vez, com os nossos corações abertos, com as nossas expectativas bem nutridas pelo cativar do seu Espírito Santo, que é uma ação da graça em nossos corações, que nos dá pronta ação a ir até a sua palavra. Nós oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê agora condições espirituais, físicas, condições estruturais, emocionais, e que nós possamos, ó Deus, sair daqui enxertados, ó Deus, na sua palavra, Senhor. E que ela esteja penetrante em nossos corações. Nós oramos, ó Deus, para que a sua palavra viva, eficaz, suficiente, errante, poderosa, possa agora vir de encontro, Deus, a cada coração, Senhor. Deus, nós sabemos que existe uma guerra travada no momento da pregação da sua palavra. Inevitavelmente, o diabo trabalha de modo incansável para roubar a sua palavra, para menosprezá-la aos corações, para diminuí-la através da vida do pregador. Mas nós bem sabemos, ó Deus, que não há em nós capacidade alguma, pois somente o seu Espírito Santo é capaz de fazer movimento contra e trazer, ó Deus, a efetividade da sua palavra nessa noite. Portanto, Deus, eu lhe suplico misericórdia, graça, eu lhe rogo, Senhor, que o Senhor me dê condições, e que essas condições não estão ancoradas na minha capacidade, na minha oratória, no meu nome, mas essas condições estão ancoradas no nome de Jesus, na capacidade do Espírito Santo e na infabilidade da sua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir com poder e glória para o aperfeiçoamento dos santos, ó Deus. Que o Senhor possa agir para que o seu nome seja glorificado. Deus, seja glorificado com o meu sermão. Receba o meu sermão, ó Deus, e converta-o em poder para transformar vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, ele está nas suas mãos, como eu bem também lhe suplico que esteja, para que assim, nessa noite, haja no Senhor total dependência para a ação poderosa da sua palavra. Em nome de Jesus, nós pedimos, nos faça verdadeiros discípulos, radicais. Nos faça, Senhor, discípulos que estão dispostos a ouvir a sua voz e a colocá-la em prática, Senhor, os seus ensinos. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós já trilhamos 5 sermões até aqui, e nós agora estamos na reflexão na quarta bem-aventurança. Nós sabemos que Jesus é que está ensinando. Mateus capítulo 5, 6 e 7 é um sermão que Jesus está pregando, e ele traz ensinos que tem por objetivo nos chamar a uma vida que glorifica a Deus, através de uma caminhada radical. O discípulo do Senhor Jesus Cristo, ele não é um discípulo ou um seguidor que ele olha para Jesus, admira Jesus, ele até acha legal Jesus, mas ele simplesmente passa de largo das palavras e dos ensinos do Senhor Jesus. A inauguração do ministério de Jesus começa com um sermão. A fama dele corre
Ele está começando os seus ensinos. Nós vimos na última pregação que muda-se o sacerdote, muda a lei. Jesus agora é o sacerdote por excelência, o sumo sacerdote. E ele traz agora as leis desse sacerdócio. As leis para o seu sacerdócio e para aqueles que seguem esse Senhor. Quando nós olhamos para isso, a nossa expectativa é que vamos receber leis práticas para que possamos então, como servos e súditos fiéis ao Senhor, possamos andar de modo que Ele quer e não de modo que nós queremos. Nós vamos observar nesse versículo que nós lemos, mais uma vez repetida a palavra bem-aventurados. Bem-aventurados, felizes. Em algum momento nós já falamos aqui também que isso significa bendito. É uma busca que todo ser humano tem, a busca por felicidade. Todo mundo busca felicidade, todo mundo quer ser feliz. É intrínseco ao ser humano a busca pela felicidade. Tem até um filme com o Will Smith e o seu filho, A Procura da Felicidade. Vale a pena, inclusive, assistir um filme que nos traz excelentes lições e que são úteis para a vida. Mas você não conhece nenhum ser humano, eu tenho certeza disso, que vive procurando tristeza. Eu quero ser triste, eu quero achar a tristeza. Todas as esferas da sociedade, os seres humanos, os homens, as mulheres estão procurando de alguma maneira a felicidade. Ser cristão não está a parte disso. Pelo contrário, o homem que se encontra com o Senhor Jesus encontra o verdadeiro significado de viver. Afinal de contas, ele encontrou a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós então nos encontramos com o Senhor Jesus, nós encontramos a verdadeira felicidade, pois Ele é vida, e agora essa vida é uma vida plena que nós temos. Jesus começa o sermão falando das características do cidadão do céu, e Ele nos define como bem-aventurados. Bem-aventurados. Se você quer buscar uma característica sua, quem eu sou em Cristo? Você pode dizer para você mesmo, no seu coração, e expressar isso: eu sou bem-aventurado, eu encontrei a vida, eu encontrei o verdadeiro significado da vida. Aquilo que as pessoas estão buscando no dinheiro, aquilo que as pessoas estão buscando no sexo, aquilo que as pessoas estão buscando nas drogas, aquilo que as pessoas estão buscando no trabalho, aquilo que as pessoas estão buscando em tantos lugares, nós fomos achados e encontramos em Cristo uma via de mão dupla, a verdadeira felicidade. Você é bem-aventurado por isso, porque Cristo achou que você estava morto, Ele te deu vida, você tem vida e você encontrou a verdadeira razão de viver, que é o próprio Cristo. Aquilo que o homem carrega em si, no buraco da alma, da sua existência, e procura o tempo todo preencher com tudo isso que eu narrei aqui, não vai ser encontrado em nada disso. Algumas pessoas buscam até mesmo preencher e achar a felicidade na religião, na religiosidade. Não acha. Não tem. É efêmera, é passageira, é transitória. Um trilho de cocaína traz uma felicidade momentânea, transitória, passou, acabou. Um cigarro de maconha é puxado, tragado, levado para a mente, preso, mas quando se sopra, passa aquela êxtase, acabou a felicidade. O dinheiro, ele vem, traz o momento da alegria, da curtição, mas quando se acaba aquela curtição, quando se vai para o quarto, bota a cabeça no travesseiro, acabou.
Sexta, sábado, domingo, gastando dinheiro com aquilo que traz para a vida da pessoa a felicidade. Na segunda-feira é uma depressão desgraçada, porque procurou, não achou e está vazio de novo. Parecia, foi falso, foi transitório, não teve. Agora, você que está aqui, que está em Cristo, você que foi atraído pela graça, que se lançou aos pés de Jesus, você que reconheceu a sua miséria espiritual, você que reconheceu a sua espiritualidade morta sem Cristo, você que chorou por isso, que lamentou a sua miséria, você que se encontrou humilde, humilhado diante de Deus. Até aqui, na quarta bem-aventurança, você já é chamado feliz por isso. E essa felicidade é inabalável. É inabalável. O texto nos chama a olhar para essa realidade. A bem-aventurança nos chama a olhar para isso. Jesus te definiu, me definiu os discípulos radicais como felizes, verdadeiramente felizes, satisfeitos. O segundo ponto da reflexão é que o texto nos diz: bem-aventurados que têm fome e sede. Fome e sede são as necessidades físicas mais básicas do ser humano. Todo e qualquer ser humano vai sentir necessidade em algum momento do seu dia, em algum momento, talvez nas primeiras horas do dia, de comida. O ser humano, ele vai sentir fome e vai sentir sede. Uma necessidade física básica. E se nós olharmos para a realidade da Palestina na época de Jesus, quando ele coloca fome e sede, ele está se referindo a algo que era muito difícil, a água, e se referindo a uma questão comida, que era escassa. Afinal de contas, em algum momento Jesus mandou os discípulos juntarem pão para dar para as pessoas que estavam seguindo ele, e ele multiplicou pão e peixe, porque aquela multidão tinha uma necessidade comum, física, básica, alimento. Jesus usa essas duas necessidades para mostrar a intensidade que o cristão deve empregar na busca pela justiça de Deus. A intensidade. Você já experimentou ficar com fome um dia todo? O dia todo. Biblicamente nós chamamos isso de jejum, se você não sabe. Deve ter um propósito, tem um significado, vamos falar sobre isso mais à frente. Mas tem quando você vai fazer um exame de sangue, que você tem que esperar de jejum para tirar o sangue. E as horas vão passando, tem muita gente, e você vai ter uma sensação de fraqueza. Aí você sente fome. Aí você tira o sangue. Quando você sai dali do consultório, do laboratório, a primeira coisa que você quer é o quê? Comer. Você quer comer, você não quer saber de mais nada, a não ser se dirigir para algum lugar que tenha comida. Você quer comer. Uma intensidade, você sai dali, observe isso, com um desejo maior de comer do que você tinha se tivesse se alimentado nos horários certos. Se você toma um café da manhã, até a hora do almoço, você pode sentir uma vontade de se alimentar. Mas se você não toma o café da manhã e vai esperar a hora do almoço, você está sentindo uma vontade muito maior de se alimentar. Você tem uma fome, uma intensa fome. Fome e sede. Terceiro, justiça. Bem-aventurados
os que têm fome e sede de justiça. É um dos temas principais do Sermão do Monte. Eu quero te mostrar por quê. Sua Bíblia está aí na sua mão. Capítulo 5, versículo 10. Capítulo 5, versículo 10. Está escrito o quê? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Podem ser perseguidos por causa da justiça. Versículo 20, no capítulo 5. Devem ter uma justiça que exceda a justiça dos fariseus. O que está escrito? Versículo 20. Pois vos digo que se a vossa, o quê? Justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Os cristãos, os discípulos radicais, fazem atos de justiça. Capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de praticar os vossos atos de justiça diante dos homens. Eles devem praticar atos de justiça e têm uma forma para fazer isso. Quando aparece uma repetição, quando tem várias vezes a mesma coisa, uma repetição aparece num texto, isso nos mostra um tema naquele texto. A justiça. Mas o que é a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? Pastor, afinal de contas, ter fome eu sei o que é, ter sede eu sei o que é, mas o que é ter sede e fome de justiça? O que é ter sede e fome de justiça? Preste atenção. Ver uma coisa errada acontecendo e querer ir lá agir para consertar aquilo. É ver alguém maltratando uma pessoa, uma agressão, ir lá intervir. Eu e o Amaral estávamos conversando perto da casa dele, na porta do prédio dele, e aí veio uma moto correndo disparadamente, passou ali em frente do Colégio Rainha dos Apóstolos e acelerou na nossa direção, passando correndo naquela rua. E quando eu olhei para aquilo, a viatura da polícia apontou atrás, correndo, uma perseguição policial em São Fidélis, 5 horas da tarde. Eu olhei para aquilo e, num flash de 5 segundos, até a moto vir, nós pensamos o seguinte: eu vou agir de alguma maneira, porque aquilo que está acontecendo ali é uma injustiça, e eu tenho sede de justiça. Eles passaram correndo muito, e passaram naquele cruzamento da Rua do Lado Velho correndo muito, na padaria também correndo muito. Eu fiquei pensando, eu podia ter derrubado, eu podia ter arremessado meu capacete contra eles naquela moto. Eles tinham caído e estava tudo solucionado, não tinha colocado em risco a vida de pessoas que passam naquele cruzamento, no outro cruzamento, carregando suas crianças voltando da escola. É isso que é ter como ser de justiça? Isso é o seu papel normal de cidadão. Se você vê uma pessoa agredindo a outra, tem um caso agora que está polêmico aí. O porteiro estava assistindo alguém ser agredido. Eu não quero entrar no mérito da questão, nem comentar sobre o assunto. Ele foi preso, porque diante da lei, se você vê alguém sendo agredido e você é negligente com aquela situação, você também responde. O que é sede de fome de justiça? É você ver alguém cometer um crime e outra pessoa ser acusada no lugar daquela que cometeu o crime, você ir lá. Eu quero falar que a sua obrigação normal, tá? De cidadão. Você não tem que ser um discípulo radical para fazer isso, não. Você tem que ser um cidadão honesto. Afinal de contas, preste atenção nisso. Pessoas que não são crentes também sentem desejo de fazer alguma coisa quando vê isso acontecer. Pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, pessoas que não abriram os seus corações para o Senhor Jesus, elas veem alguma coisa errada acontecendo e elas também querem ter uma ação com relação àquilo. O que é isso? Ter fome e sede de justiça. Que justiça é essa que o texto está falando? Vamos olhar. Sinclair Ferguson, um dos grandes teólogos presbiterianos, reitor do doutorado em ministério, fantástico.
Ele diz: o conceito por trás da palavra bíblica justiça é bem provavelmente conformidade a uma norma. Dada a norma, justiça é a condição em que as coisas são e que devem ser. Então, quando a palavra justiça aparece na Bíblia, está se referindo a uma norma estabelecida, a algo requerido pela parte de Deus. No Antigo Testamento, a justiça de Deus está ligada ao seu pacto. Então, Deus estabelece um pacto e Ele diz: eu vou castigar aqueles que não obedecerem e eu vou salvar aqueles que me obedecerem. É a revelação da fidelidade de Deus. Ele promete, Ele cumpre, Ele é fiel. Essa é a justiça, Deus satisfazendo e cumprindo aquilo que Ele mesmo estabelece. É expressa em julgamento e salvação. A justiça de Deus está estabelecida diante daquilo que Ele prometeu. Ele prometeu que os pecadores impenitentes serão julgados e condenados. Ele prometeu que os pecadores arrependidos serão salvos. Serão salvos, alcançarão a salvação. O que significa ter sede e fome de justiça? E aí eu destaquei 2 pontos. Primeiro, preste atenção, sede e fome de justiça, o que é? Ansiar ter um relacionamento correto com Deus e consequentemente ser justo. Se Deus estabelece justiça, e justiça é norma estabelecida, Deus requer que aqueles que têm fome e sede de justiça tenham uma busca por um relacionamento correto com Ele e consequentemente uma atitude ou um viver justo. Segundo, viver de forma correta nesse mundo. Você primeiro quer um relacionamento, ter uma busca para com Deus. E aí você se apresenta diante de Deus dizendo: eu, embora limitado, estou indo ao Senhor para querer viver de maneira que o Senhor requer de mim. E depois ele olha para Deus e quer viver de forma correta nesse mundo decaído. Ah, pastor, eu fui salvo, mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Eu acredito em Deus, eu tenho certeza da minha salvação, mas eu não oro não. Eu não oro não. Pastor, eu reconheci que eu sou um pecador, eu reconheci que só Jesus pode me salvar, é só por Cristo que eu sou salvo, mas eu não tenho amor nenhum para com Deus, eu não sinto aquela alegria de servir a Deus. Alguma coisa errada nesse discípulo aí. Ele não está radical não. Ele está superficial. Ele não tem a resposta daquilo que a graça produz no coração dele para com Deus. Ele não se apresenta diante de Deus para ter um relacionamento com Deus. Então, no primeiro aspecto, ter fome e sede de justiça significa ansiar por esse relacionamento. Deus provocou esse relacionamento e você responde a esse relacionamento. Nós vamos ver mais daqui a pouco. Pastor, eu fui salvo, mas eu vivo do meu jeito. Afinal de contas, eu tenho meu jeitão, né? Meu jeitão de ser. Eu tenho os meus gostos, minhas preferências. Pastor, Jesus me salvou, mas a minha vida, a minha tocada que eu tinha antes, eu não abro mão não. Eu não abro mão não. Olha, eu não abro mão de ser ranzinza, né? Eu sou assim, eu sou ranzinza. Olha, eu não abro mão de levar desaforo para casa. Não é o que é levar desaforo para casa?
Pisa no meu carro não. Pisa no meu carro não. Jesus me salvou. Mas os meus vícios que eu guardei direitinho aqui comigo, afinal de contas, olha, eu fui salvo. Não foi para ninguém ficar me apontando o dedo, não. Eu quero viver do meu jeito. Graça barata. Graça barata. Agora preste atenção, pastor. Então é minha responsabilidade fazer isso. Para que esses dois pontos possam ser alcançados, nós precisamos de três ações. Primeiro, viabilidade da justiça. O que é isso, pastor? A viabilidade da justiça. Nós pecamos, você e eu somos pecadores miseráveis. Naturalmente, nós não estamos capacitados para isso. Para ter fome e sede de justiça, para buscar um relacionamento com Deus. O que diz Romanos, capítulo 6, versículo 23? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, são separados. Eles não têm iniciativa, eles não conseguem fazer isso. Nós pecamos e Deus entregou Jesus Cristo para satisfazer a justiça que nós merecíamos. A justiça de Deus aparece para nós primariamente em Deus olhando para nós pecadores, falando: eu vou esmagar meu filho para satisfazer aquilo que vocês merecem. Pecadores miseráveis. Se Deus fosse cumprir a sua justiça em nós, sem Cristo, nós teríamos a condenação garantida. Por isso que ele enviou Cristo para os seus eleitos, porque os eleitos não poderiam ser salvos de outra maneira, senão pelo viés de Cristo. E por que aqueles que vão para o inferno, vão para o inferno? Será que Cristo, então, e a justiça de Cristo, de Deus, não foi suficiente? Ela foi falha, ela foi pequena demais, ela não conseguiu alcançar? Não, porque Deus elegeu o seu povo, e porque Ele elegeu o povo, Ele elegeu em Cristo, e em Cristo Ele satisfaz a sua justiça. Os que estão condenados não foram alcançados nessa justiça. Deus pré-ordenou a salvação e a eleição. É muito bonito acreditar na eleição divina para a salvação. Olha que maravilha, Deus é bom, Deus nos salva, Ele nos elegeu, e nós buscamos rejeitar a hipótese de que Deus tenha também dito condenação àqueles que Ele mesmo preparou para isso. Nós não merecíamos, então Deus viabiliza essa justiça, porque nós éramos incapazes. Nós não buscávamos a Deus, nós não fomos até Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos o quê? Justiça de Deus. Nos falta justiça e retidão, e Deus então nos concede tudo isso em Cristo. Você só pode ter sede e fome de justiça porque Cristo morreu na cruz para te salvar. E a justiça de Deus, primariamente, foi satisfeita. Você não tem nenhum senso de justiça comum com relação a Deus. A única coisa que você tem, sem o viés de Cristo, é a sua condenação. Sua condenação. Lutero lutou contra isso, irmãos, durante muito tempo. Lutero olhava para Jesus como um juiz severo, que mesmo vindo salvá-lo,
o condenava constantemente. A justiça de Deus para Lutero era Cristo o condenando, e ele se autoflagelava, se mutilava para tentar satisfazer Deus de alguma maneira. Até que Lutero começa a ler os Romanos, e quando ele lê a carta aos Romanos, ele bate diretamente, frontalmente com a realidade de justiça de Deus satisfeita em Cristo, e um Deus, né, que diz, de um modo bem objetivo: o justo viverá pela fé. O justo não morrerá ou será condenado por causa da justiça, mas ele viverá. E aí, ele, depois de muita relutância, chega a essa conclusão aqui no latim, que para nós significa, ao mesmo tempo, justo e pecador. Simul justus et peccator. Ao mesmo tempo que você é justo, pastor, eu sou justo. Então agora tem uma auréola em cima da minha cabeça. Não, você continua em uma natureza pecaminosa, e a justiça de Deus é satisfeita quando você entende que, ao mesmo tempo em Cristo, que você é justo, porque Deus satisfez a sua justiça, você é um pecador, e por causa do seu pecado, Cristo derramou sangue. Ao mesmo tempo, simos justos, et pecador. Mas também, nós vamos observar a exigência da justiça ofertada, irmãos. É o segundo ponto que eu quero aqui trazer. Nós vimos aqui que houve uma viabilidade da justiça. Deus fez tudo. Você não tinha condições. Ninguém obedece a Deus por iniciativa própria. Ninguém tem sede e fome de justiça por uma aptidão espontânea. Temos sede e fome de justiça por causa daquilo que Cristo fez, satisfazendo primariamente a justiça de Deus. Mas temos também a exigência da justiça ofertada. Pastor, Jesus morreu na cruz e agora está tudo certo. Show, está tudo resolvido. A segunda faceta da justiça. Há uma exigência da justiça ofertada. Estávamos mortos, apáticos, anêmicos, e Ele nos deu vida e consecutivamente saúde espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Quero olhar esse texto para avaliarmos essa questão e caminharmos para o final. Carta aos Efésios capítulo 2, versículo 1 e 2. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Obediência. O que é que nós temos? O homem morto, ele não tem reação. O que é que leva à morte? O que é que leva naturalmente a uma morte? Dentre outras questões, quando a pessoa adoece e não trata aquela doença, o que acontece? Ela se agrava. Depois que ela se agrava, ela se torna irreversível em sequelas. E diante daquela questão que não consegue se reverter, se as medicações não forem suficientes, morte. É isso que acontece quando o pecado entra. O pecado entra, afeta diretamente o homem, a saúde. O homem morre, ele fica doente, ele fica apático, ele fica anêmico, ele foge de Deus, ele morre, está morto. O que Deus faz? Ele nos dá vida, nos deu vida. E agora nós andávamos outrora como os filhos da desobediência. Agora não, agora nós temos vida, nós temos saúde. Aquela anemia, qual é o principal sintoma de anemia? Quem sabe? É o quê? Falta de apetite e consecutivamente fraqueza. Uma pessoa anêmica, ela não quer se alimentar, ela não tem vontade de comer, de se alimentar. Os anêmicos espirituais, os homens que estavam mortos, que não tinham vida, eles estavam anêmicos. Eles não tinham vontade de se alimentar de Deus, eles não tinham vontade de ir
espiritual. E qual é o perfeito apetite espiritual? É ter fome e sede de justiça. Pastor, eu quero saber se eu estou vivo em Cristo, se eu tenho apetite espiritual. Você tem fome, sede de justiça? Você busca a Deus? Você busca a Deus? Recebemos vida no perdão e ao mesmo tempo recebemos um novo viver com as exigências da graça. A graça que nós acreditamos não é uma graça barata, uma graça adaptada, uma graça que chama o pecador para vir como está e diz o pecador ficar como quiser. A sede e fome de justiça é a reação do bem-aventurado diante do fato de olhar para a sua natureza, como ele está espiritualmente morto, a sua condição espiritual. É uma reação que ele tem quando ele chora, quando ele se humilha. É a reação do bem-aventurado. A graça do Evangelho verdadeiro tem exigências, ou seja, eu gosto de dizer isso, o Evangelho é prático. A graça adaptada é aquela graça que quando a pessoa chega na igreja, e para não espantar aquela pessoa da igreja, eles adaptam a pregação, o cuidado com aquela pessoa, eles não tocam nos seus pecados, eles sabem dos seus pecados, mas deixam a pessoa ficar ali a si mesmo. Eles adaptam a graça e de acordo com aquilo que as pessoas não querem abandonar. Então tudo bem, tudo bem. Se você é promíssuo e chegou na igreja, e você gosta de vir aqui na minha igreja, pode ficar tranquilo com a sua promiscuidade, não tem problema. O importante é você vir aqui, o importante é você devolver o dízimo aqui, o importante é você estar aqui, o importante é você ser feliz aqui. Uma adaptação da graça. Aqueles que têm os seus vícios e chegam na igreja e quando há uma percepção, um confronto e a pessoa é resistente, a pessoa não, deixa isso quieto, não mexe nisso não, dá muito trabalho. Eu não estou dizendo que aqueles que vêm para a igreja, instantaneamente os seus vícios eles serão como que um flash deixado de fora, mas eu estou dizendo que não pode faltar confronto àqueles vícios que desagradam o coração de Deus, que são armas afiadas que ferem a Deus. A igreja não é um lugar para que as pessoas com seus vícios fiquem satisfeitas estando ali e tendo seus vícios, e vivendo uma vida dupla, em Cristo e no mundo, em Cristo e no mundo. Não existe isso. Não existe sede de fome de justiça quando alguém está vivendo assim. A pessoa ainda não entendeu aquilo que Cristo fez, e por isso ela não consegue ir a Deus e dizer: eu quero que aquilo que o Senhor fez na cruz por mim tenha vida em mim, eu quero viver para isso, eu quero ter satisfação nisso. É prático. Romanos 5, 21 diz assim a palavra de Deus. Por que é prático? Por que a graça nos exige? Romanos 5, 21 diz assim a palavra de Deus: para que assim como o pecado reinou pela morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo. Para que a graça fizesse o quê? Reinasse. Ou seja, nós somos guiados, reinados, dirigidos pela eficácia da graça em nossos corações. A graça não é um presente. Imagine isso, irmãos. Imagine que você dá um presente para o seu filho. Preste atenção nessa ilustração que eu vou trazer. Você dá um presente para o seu filho. Seu filho pega aquele presente, acha aquele presente muito bonito, ele brinca com aquele presente, ele fica alegre com aquele presente, ele tem prazer com aquele presente. Mas aí os dias passam e isso acontece. Você vai ver acontecer. Quando a gente dá um presente novo, a criança brinca. Daqui a pouco sabe o que ela faz com aquele presente? É o que os freudianos, que são
contra evangelho, eles dizem que é a psicoadaptação. A criança se adaptou com aquilo ali, ela dá um biquinho no brinquedo pro canto, ela não pega mais aquele brinquedo. Ela brincou, usufruiu, agora não é mais legal como era no início. E muitos crentes fazem isso com a graça de Deus, achando como se fosse um brinquedo para se usar durante algum tempo na sua vida. E depois elas pegam a graça de Deus, colocam no cantinho de suas vidas e falam assim: não, eu quero continuar vivendo do meu jeito. Agora eu vou brincar com o pecado, os prazeres da carne. A graça ofertada pelo Evangelho é uma graça que ela penetra os nossos corações e nos domina. Essa é a graça verdadeira. Esse é o Evangelho verdadeiro. Não é uma graça transitória. Nós não vivemos mais no Antigo Testamento, em que Deus se manifesta em teofanias, num tabernáculo que muda de lugar. Agora nós vivemos na nova aliança aquilo que é permanente, a graça de Deus derramada. O Evangelho enxertado. Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Eu escutei bem assim essa semana. Mas o cara, tem gente que ouve o sermão e só escuta um só, porque é um só, o cara escuta. Irmão, não estou aqui para pregar sermão para maciar ego de ninguém. Não estou aqui para pregar sermão para as pessoas me escutarem lá e falar assim: que pastor legalzinho, que pastor legalzinho. Se ouviu a palavra e rejeitou, eu não estou nem aí. Está rejeitando Cristo, se eu estiver pregando Cristo. Então por isso que o meu compromisso é pregar a palavra, para que você possa rejeitar a palavra. E assim você está escrevendo para você mesmo ler: minha condenação é certa. Agora os eleitos reagem à palavra de Deus, dizendo: obrigado, Senhor, por me confrontar e por não me deixar viver no meu pecado, porque eu não quero viver no meu pecado. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências ou a concupiscência da carne. Andai, porém, no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, a vontade da carne. O que isso significa? A graça que nos alcançou nos chama não a recebermos um presente, que a graça é brincarmos por um momento, depois deixar e andar do jeito que a gente quer. A gente tem a graça de Deus, a gente anda no Espírito e não na carne. A graça guia os nossos passos, a graça guia as nossas atitudes, a graça guia o nosso pensar, a graça guia o nosso agir, a graça guia o nosso falar, a graça guia o nosso vestir, a graça guia o nosso modo de criar filho. A sede e fome de justiça nos leva a ter um comportamento adequado diante daquilo que Deus requer de nós. E por isso nós queremos fazer tudo da forma que Deus nos manda fazer. Evangelho. Agora no versículo 25. Se vivemos no Espírito, façamos o quê? Andemos também no Espírito. Ou seja, é prática. Não existe essa de viver um êxtase espiritual na igreja e depois que sai da igreja vive do jeito que você quer. Não existe isso não. Não existe isso não. Chamado do Evangelho, para quem está em Cristo, é para que tenhamos sede e fome de justiça. Ou seja, eu desejo andar conforme Deus quer que eu ande. Eu tenho aptidão, eu tenho apetite de Deus. Eu tenho apetite, eu tenho vontade de Deus. Eu quero me alimentar em Deus. Eu quero satisfazer-me em Deus. A conclusão é essa, para a gente terminar. Ligando as 4 bem-aventuranças. Eu quero saber se você se lembra de quais são as 4 bem-aventuranças até aqui. Primeira bem-aventurança: bem-aventurado os pobres de espírito. Segunda bem-aventurança: bem-aventurado os que choram. Irmãos, vamos ler a Bíblia em casa, não ficar só escutando o sermão da montanha e refletindo o sermão da montanha não, tá? Segunda bem-aventurança: bem-aventurado os que choram, porque isso não vamos falar. Terceira bem-aventurança: bem-aventurado os... Vai vir ainda.
Bem-aventurados os mansos ou humildes. Jéssica leu hoje. Está fresquinho. Bem-aventurados os humildes, os mansos. E hoje, qual é a bem-aventurança de hoje? Bem-aventurados que têm fome e sede. Se não tem fome, você não vai lá, irmão. Pelo amor de Deus. Senão você vai ter que sair, ficar pelo menos 15 minutos joelhado aqui, orando, pedindo a Deus para preparar sua mente e seu coração para receber esse irmão. O discípulo radical reconhece a sua miserável condição espiritual, pobre de espírito. Ele chora e clama, ele lamenta essa condição. Ele torna-se humilhado. Quem enxerga a sua natureza e vê a sua incapacidade de salvação, ele é humilhado por isso. Humilhado. Isso é mão de Deus, é obra da graça, para te tornar humilde diante de Deus. E agora, dado isso, ele passa a buscá-lo incansavelmente até que seja saciado. Até que seja saciado. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos, eles serão saciados. E aí? Como é que está o seu apetite espiritual? Como é que está a sua busca a Deus? Você olha para a Bíblia olha para você, você deixa ela lá quietinha, passa de largo. Ou quando você acorda, você já está fisiologicamente dominado pela sede espiritual, pela fome espiritual. Eu digo fisiologicamente porque nossa busca para Deus, ela tem que se tornar algo vivo. Nossa carne tem que ser dominada pela vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós devemos buscar, querer, ir a Ele. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como que está a sua sede da água da vida? Jesus disse: eu sou o pão da vida. Olha isso em análise ou em analogia com sede e fome. Está com sede e fome de Deus? Jesus é o pão da vida. Está com fome? Jesus é o pão da vida. Está com sede de Deus? Jesus é a água da vida. Para aquele pecador que ainda não se encontrou com Deus, que Deus tenha atraído por graça, venha a Cristo, porque Ele é o pão da vida. Venha a Cristo, porque Ele é a água da vida. Pastor, eu não tenho sede nenhuma, eu não tenho fome nenhuma de Deus, eu estou com uma anemia. Eu até tive, mas eu não tenho mais. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar para que Deus desperte o seu coração, para que Deus venha te trazer novamente essa fome, essa busca, para que Deus venha curar a sua anemia espiritual, para que Deus venha sacudir você dessa situação que você está, para que Deus venha te encorajar com a palavra dele pregada, para que Deus venha te encorajar com a bênção da comunhão, para que Deus venha tocar no seu coração, te tirar dessa zona que você está. Anemia leva à morte. Se você está anêmico, você veio no lugar certo. Se você está anêmico, você está escutando o sermão certo. Porque esse sermão é a consulta de Deus para um pecador anêmico que deve voltar a ter saúde espiritual e buscar a Deus. Ora quanto? Como você ora? Quanto você ora? Pastor, eu faço uma oraçãozinha, Senhor, obrigado pelo dia, amém. Senhor, obrigado pelo dia, não abençoe meu sono, amém. Senhor, obrigado pela noite abençoada, e agora acordei, eu vou trabalhar, obrigado, amém. Assim que você está orando, não presta atenção. Está tudo errado. Está tudo errado. Seu coração não está quebrantado diante do Senhor, não, por causa da sua situação miserável como um pecador. Você não está humilhado diante do Senhor, não. Você não quer buscar Ele. Duas coisas podem estar acontecendo. Duas coisas podem estar acontecendo para essa anemia ter impregnado aí. Primeira coisa. Você nem salvo foi. Você está pensando que você está vivo. Você está um zumbi. Andando, guiado, sem saber por onde você tem sede de alguma coisa, mas você não sabe nem o que é.
Ou então, você não teve a manutenção correta. O que causa anemia? Falta de bons alimentos, alimentos sólidos. O que você tem que comer? Beterraba, cenoura, inhame, bife de fígado, músculo. Eu tenho um monte de crente espiritual aí, sabe por quê, João? Um monte de crente anêmico. Sabe por quê? Estão comendo um monte de porcaria. Infelizmente, aqui nos cultos por aí, eles estão anêmicos. Não tem alimento sólido. Eles se alimentam mal. Se alimentam mal e vão ficando fracos. A pessoa, qualquer passinho, vai subir uma escada, está cansada, vai fazer alguma coisa na casa do Senhor, não consegue. Sintoma de anemia espiritual. E se você não cuidar, você vai morrer. Alimento sólido, palavra de Deus, é que tira a anemia, que alimenta e deixa crentes livres da anemia espiritual. Eu quero orar para que, começando aqui na gente, Deus possa nos dar sede e fome da sua palavra, sede e fome dele, sede e fome de justiça. Sede e fome de justiça é ter fome de Deus, é querer buscar a Deus, é aptidão espiritual. Ou o crente, ele tem aptidão espiritual, ou ele vai satisfazer a vontade da sua carne. E quando ele satisfaz a vontade da carne, ele vai cair, ele vai deslizar, ele vai fraquejar. Às vezes nós que acreditamos na grande verdade bíblica, uma vez salvos, sempre salvos, ou salvos para sempre, deixamos de pregar isso. E por isso que tem um monte de crente mimado com seus pecadinhos. Então, eu sou salvo para sempre. É salvo para sempre mesmo, não vai perder a sua salvação não. Mas pode ser que você, com esse seu jeitão, dizendo, eu estou com o meu pecado, mas eu sou salvo para sempre porque eu fui salvo uma vez, você esteja nunca salvo em Cristo. Você nunca foi salvo, você está perdido na casa do Pai. Perdido na casa do Pai. Você quer buscar a Deus? Você está com fome e sede de Deus? Que esse sermão possa deixar você com sede e fome de Deus. Que você possa ir para casa com sede e fome de justiça. E o que é sede e fome de justiça? O pastor explicou. É quando eu tenho vontade de fazer as coisas de Deus, de buscar a Deus, de ir até Deus. Não é ter a minha justiça satisfeita. Eu não quero assim, eu não gostei assim, eu intervenho mesmo, eu acho, eu não levo desaforo para casa, eu não vou permitir. Não. É quando você vai diante de Deus e clama, e busca, e chora, e se humilha, e se apega com Deus. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. Buscar Deus no ordinário da vida. Comecei a ler um livro com o Simara ontem, Liturgia do Ordinário. E somos desafiados pelo ordinário da vida. Buscar Deus. O dia corrido, somos todos carregados de um monte de tarefa diária, trabalhamos, é corrido. E aí que você é desafiado, a liturgia do ordinário. Como que você busca a Deus nisso tudo? Se você não tiver com apetite, se você não tiver bem cuidado, você vai deixando de buscar e vai caindo. Que Deus nos ajude, que a graça opere e que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, Deus. Nós queremos ter sede e fome de justiça, Senhor. Não queremos andar por nós mesmos, fazendo o que a gente quer, do nosso jeito, para nós mesmos. Ó Deus, nós não queremos, ó Pai, viver uma vida medíocre no Evangelho. Não queremos viver uma espiritualidade rasa, superficial, mentirosa, que só significa espiritualidade se levantar a mão, se gritar, se rolar, se pular, se ter uma extravagância. Nós queremos viver uma espiritualidade verdadeira, que flui de um coração que entendeu a necessidade de Deus por causa da sua miséria, que flui de um coração que se quebrantou porque viu que não tem jeito se não for Cristo, que flui de um coração que chora, lamenta, que é humilde. Eu não posso por mim mesmo, eu preciso de Cristo. E por isso, esse coração inflamado por uma sede, por uma fome de Deus, e ele busca incansavelmente, e aquele que busca ter sede e fome de justiça será saciado em Deus. Sacia nossa fome, nossa sede. No meio de um mundo turbulento, de um mundo corrido, de um sistema fast food da vida, nos dê condições, ó Deus,
de nos voltar para o Senhor, nos atraia com o seu Espírito Santo, atraia nosso coração, que nós venhamos nos deliciar na sua palavra, que nós venhamos nos deliciar em longos períodos de oração durante o nosso dia, que nós venhamos ter, ó Deus, uma vontade de ajoelhar, e quando ajoelharmos, nos sentir, ó Deus, nos seus braços, atraídos para orarmos mais e mais, que ao invés de uma oração superficial, vazia, nós possamos orar ao invés de 1 minuto, achando que estamos orando 1 hora, orarmos 1 hora como se fosse 1 minuto. Ó Deus, nos dê, ó Deus, a condição em Ti, Senhor, de vivermos uma vida prática do Evangelho, Senhor, sede e fome de justiça. Em nome de Jesus, nós assim oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Guarde no seu coração a palavra.